Olá, putos barbudos, sejam bem-vindos ao 319º episódio do Puto Barba, o vosso podcast segundas-feiras. Tudo bem convosco? Comigo, pá, está tudo ok. Está tudo ok. Estamos aí em mais uma sexta-feira, no final do mês. Pá, nem deu para usar aquele meme do foda-se, janeiro nunca mais acaba, porque, acaba hoje. Amanhã há concerto de Linda Martini, no sábado, que pá, eu descobri que eles eram o concerto de surpresa no Salgado Faz Anos Fest, meu, foda-se. Por acaso eu nem pus a opção de ir. Primeiro porque no último ano que fui já estava aquela cena de estar muita gente. E depois porque também apareceram cenas para esse dia. E eu simplesmente disse à senhora engenheira, pá, para ti não dava porque como tu és meio claustrofóbica, ia ser tenso. E então pá, passou, mas fiquei um bocado triste. Porque no Maus Hábitos há sempre bons concertos. Mas pronto, vamos ver como é que corre no Art Club. Depois, no próximo episódio, tenho de contar a história dos bilhetes. Até pá, vou já colocar aqui, porque senão, eu esqueço-me completamente das merdas. Mas pronto, vamos então começar. E pá, começámos com uma cena que aconteceu na empresa, pá. Tivemos a despedida de um dinossauro da empresa. A senhora das limpezas, é verdade. A senhora das limpezas terminou a carreira. Aposentou-se não sei ao fim de quantos anos, mas ao fim de alguns. E então lá está, pá. Acho que é aí que... Quer dizer, não é só aí que a empresa falha, mas pronto, é tipo, pá, como era só mais uma funcionária, parece que, sei lá, que não há assim uma movimentação, estás a ver, para dar uma gratificação, e agora dizem, mas é preciso gratificar as pessoas. Eu, pá, sei lá, quando alguém passa assim tantos anos numa empresa e é minimamente dedicado, ok, se calhar ficava bem, até porque, pá, é só um gestinho, ok? E então, pá, por incrível que pareça, eu tomei a iniciativa. É verdade, é provavelmente a segunda vez que eu tomo a iniciativa na vida. A primeira foi para convidar uma colega de trabalho para tomar café, ok? E a segunda foi então para organizar aí uma recolha de fundos para comprar uma prenda então para a senhora das limpezas. Eu percebo porque é que as pessoas não tomam a iniciativa, ok? E concordo plenamente com essas pessoas que nunca tomam a iniciativa, porque pá, é o caminho mais fácil, ok? É o caminho mais fácil. Isto porquê, pá? Porque então, comecei então a comentar se as pessoas estariam disponíveis para oferecer alguma cena, pá, o feedback foi minimamente positivo, então pá, falei com a minha equipa, depois disse a outras equipas para falarem entre si e tal, para juntar ali tudo num bolo para oferecer alguma cena. Pá, conseguimos algum dinheiro, ok? E depois, claro, todos disseram, e depois quem é que vai comprar? Eu, foda-se, ninguém só ofereceu, ou eu. Pá, fui então comprar a prenda, e fui comprar um relógio, ok? Porque, assim, de feedback de pessoas mais próximas, disseram que ela era capaz de gostar. E pá, cheguei então à cena dos relógios. Primeiro vi uma loja de relógios que, pá, não tinha nenhum dentro do orçamento. E eu, ok, cancela. Se calhar não vai poder ser um relógio. Depois fui então a outra loja que, até tinha alguns que estavam dentro do orçamento. E então, pá, mandei fotos à senhora engenheira e a outra colega que também me ajudou a comprar. E pá, aquele tempo à espera, estava a ser bué difícil, porque lá está, pá. Porque eu então contei a história à senhora da loja, disse, uma colega nossa vai embora, e então nós decidimos nos juntar para comprar uma prenda. Ai, que bonito, tal, não sei o que é. E eu, só que só tenho este orçamento. É só isto que consegui juntar, por isso é só dentro disto que posso comprar. E ela, sim, mas tem aqui. E tipo, queria-me impingir relógios que estavam acima do orçamento. Eu, não dá. Só pode ser isto. E então, pá, lá conseguia algumas alternativas. Depois ela então mostrou-me, eu então, a mandar fotos. Chegámos a um consenso de qual seria, ok? Depois ainda sobrava alguma coisa, fui comprar um postal. E depois, pá, sobravam 6 euros. Na verdade, sobravam 5,16€, ok? 5,16€, que esse valor eu lembro-me. E eu, pá, como tínhamos a intenção de dar um ramo, eu então pensei, foda-se, 5,16€ dá na boa para um ramo, caralho. Dá na boa para um ramo. Esqueci-me de um pormenor, que é, nós estamos perto do Dia dos Namorados. E então já começa aqui o mercado a funcionar, ok? Já começa aqui o mercado a funcionar. E pá, eu vou à florista, onde costumo comprar flores para dar à senhora engenheira, porque lá está, pá, desde que nós namorámos, no dia em que começámos a namorar, eu ofereço-lhe sempre uma flor.
E então, pá, às vezes tem coincidido, imaginem, coincide quando eu vou ao barbeiro. E então, pá, aí compro no Intermarché da Póvoa de Lanhoso, props para esse casal de floristas, que eu acho que é um casal, pelo menos são 2 jovens, que pá, tem boas flores a um preço muito mais acessível, ok? Quando isso não acontece, vou então ao Guimarães Shopping. Acho que a partir de agora, pá, começarei a ir aqui a uma florista que eu tenho na rua onde moro. E então, pá, fui a essa tal florista do Guimarães Shopping e ela, boa tarde, acho que vou precisar da sua ajuda, porque eu tenho aqui um orçamento de 6 euros e queria saber o que é que era possível fazer com isto. E ela, 6 euros não dá para muita coisa, mas pronto, olha, eu embrulho aqui 2 rosas e então eu reparo que as rosas estavam a 3 euros, pá. Sendo que lá está, e eu compro-as a 1,75. Preço inflacionado, porque no Intermarché da Póvoa de Lanhoso é mais barato. Ok? No Intermarché da Póvoa de Lanhoso acho que é 1,20€ a rosa, por isso. Olhem este mercado das flores a funcionar. E eu, não, deixe estar, eu então vou procurar no outro lado. Vou procurar outra alternativa. E então falei com o senhor engenheiro, ela disse, vamos comprar um ramo. Ok, está-se bem, vamos ao ramo. E então fomos a essa tal florista aqui na rua, pá, fizemos um ramo ok, para oferecer à senhora, pá, ela também merece, por isso, acho que foi fixe, depois lá está, pá, depois lá veio outra vez a putaria do costume de, não se pode parar a produção, caralho, só os porta-vozes, caralho, mas pronto, nem vale a pena ir por aí, porque, lá está, é aquela cena que é só bater no ceguinho, mas pronto, pá, temos menos um dinossauro naquela empresa, menos um dinossauro. Depois, pá, mais cenas, eu esqueci-me de mencionar aqui, que eu e o senhor engenheiro tínhamos ido ao sushi e voltámos ao mesmo restaurante de sushi, que pá, por incrível que pareça, e agora julguem-me, foi uma recomendação de João Silva, esse famigerado optometrista de Felgueiras. Tinha recomendado o Royaru Sushi, que é um restaurante que, imaginem, eu passo por ele todos os dias quando vou trabalhar, porque é ali na variante, dá para ver da variante, que pá, lá está, é um all you can eat, ou um buffet de sushi, pá. E lá está, aí os restaurantes de sushi dividem-se assim nestes dois, que é os de buffet ou o all you can eat, e depois aqueles mais sofisticados que por norma são mais caros e por norma têm mais qualidade, tirando raras exceções. E então, pá, estou em condições de afirmar que este Royaru, na liga em que ele joga, nestes de buffet barra all you can eat, é provavelmente dos melhores. Em Guimarães é o melhor, porque nós já tínhamos experimentado o Temple Guimarães, mas... E tínhamos experimentado... Não sei se tínhamos experimentado outro, não. Não, se calhar estou a pensar... Não, acho que não. Mas acho que é o melhor. Talvez disputa ali taco a taco com o Mikado em Braga. Ok, talvez. Mas pronto, mas ganha-nos pela proximidade, por isso há. E então fomos lá na sexta-feira passada e voltámos a gostar. Por isso é mesmo uma recomendação. Por isso já sabem, meninas, se quiserem dicas de restaurantes bons, contactem João Silva. Procurem por ele ou procurem no podcast Olhar para os Abismos. Mandem um comentário no Spotify a dizer, amigo, onde é que se come bem? E pá, ele dá-vos as dicas, ok? Depois, pá, no sushi comeu-se bem, é verdade, mas eu não estava à espera para o que vinha aí no dia seguinte. Isto porquê? Porque então no 24 fomos ao sushi e no 25, no sábado, tínhamos de ir a Aveiro. E porquê é que tínhamos de ir a Aveiro? Porque uma amiga de senhora engenheira fazia anos. Quer dizer, não fazia anos, foi a festa de anos dela. E então, pá, como ela andou na universidade com o senhor engenheiro e tudo, fomos convidados, eu como apêndice, e então lá fomos nós. Foi uma cena meio assim à toa, porque só reservámos quarto para dormir lá, tipo, um dia antes. Mas acabou por correr tudo bem. E então ela é de Albergaria à Velha, pá, é de uma vila, Angeija, é isso, Angeija. É esse o nome da vila, que é o nome é incrível porque é bué fodido de dizer. E então, nós fomos até Albergaria à Velha, ok, até ao restaurante onde íamos jantar, só que como chegámos mais cedo, fomos até ao centro de Albergaria à Velha, em que estava um ecrã gigante a dar o Casa Pia Benfica. Eu ignorei isso e fui só urinar porque estava bué apertado. Depois, ela também nos recomendou. Depois ela recomendou-nos, porque nós precisávamos de lanchar qualquer coisa. E então ela recomendou-nos ir à pastelaria
Moinho d'Alva. E pá, este nome só precisa de ser mencionado porquê? Porque tem provavelmente dos maiores croissants que eu já vi. E atenção, não são só enormes, também têm alguma qualidade. Não são os melhores croissants que eu já comi, mas ao serem os maiores, eu esperava que fossem uma merda, mas não, pá, são bons. E nós, atenção, nós comemos-los no dia seguinte, por isso tenho aqui a cena de se fossem frescos, se calhar ainda seriam melhores, porque ficaram para o pequeno almoço do dia seguinte. Mas então fica aqui mencionado padaria, pastelaria Moinho d'Alva. Por isso, se forem ao centro da Albergaria à Velha, recomendo. E então, pá, depois lá combinámos, ainda fomos buscar um migo de senhora engenheira e fomos então para o restaurante Solar o Condado, que pá, tem 4 estrelas no TripAdvisor, meu. Acho que merecia mais. Foda-se, pá. Isto é bué bizarro quando tu vais ao TripAdvisor e depois tens avaliações que são completamente diferentes daquilo que tu tiveste. Mas pronto, imaginem, o restaurante tem 155 avaliações, tem uma média de 4 bolas, que aqui no TripAdvisor são bolas e não estrelas. Tem 65 avaliações excelentes, 68 muito bons, 15 médio, que é as tais 3 estrelas, 2 fraco e 5 terrível. Por isso, já. Mas pá, foi a nossa primeira vez, a minha e da senhora engenheira. A aniversariante já tinha ido lá. E então, basicamente, o que é aquilo? Aquilo é um restaurante que tem vários pratos, mas o ponto forte é a picanha. E pá, eu fui totalmente às escuras e só me disseram, pá, o ponto forte é a picanha, por isso, pá, o que é que eu ia fazer? Ia pedir umas espetadas do mar, como estava aqui um gajo a reclamar que o camarão estava frio, caralho. Não, pá, fui à picanha. E meus amigos, começa então lá está com umas entradinhas, ok? Que lá está, o preço está um bocado inflacionado. Mas depois vem então a picanha e pá, lá está, era aquele estilo de picanha de espeto, ok? Cada mesa tem o seu espeto. Tu só dizes quantas pessoas é que querem picanha e então o espeto vem à medida para a mesa. Imagina, nós fomos 5 a pedir picanha, tinha lá 5 peças de picanha, ok, no espeto. A pessoa ia fatiando, estás a ver? Ia fatiando, levava para a cozinha, voltava, fatiava mais, ia para a cozinha, sempre assim, ok? E pá, vinha acompanhada, lá está, de batata, arroz com banana frita, para quem gosta, farofa, que pá, eu era para provar, mas esqueci-me, e depois, meu, o melhor feijão preto que eu comi na vida. Tipo, estava bué saboroso. E então a picanha também, esqueçam. Estava tudo incrível. E então vinha ali o gajo a fatiar, tipo, tu só tinhas de pegar numa pinça e pegar nos bocadinhos, ok? E servir-te. De resto, mais nada. Foi muito forte. Props para a aniversariante que soube escolher o restaurante, ok? Soube ler a sala e soube fazer a cena. Depois então lá está, seguimos para a casa dela para o aniversário. Isto porque, pá, eu nem devia estar a falar disto, ok? Porque este jantar foi tipo segredo. Porque ela disse que tinha amigos estranhos, ok? E que nós éramos os amigos mais normais dela. E depois eu percebi porquê, ok? E então porquê? Porque chega lá uma amiga, que foi a última a chegar ao aniversário. E de repente o pessoal começa a inventar uma peta de proporções bíblicas, ok? Começa a dizer que a aniversariante tinha começado a namorar, tinha trocado de trabalho, tinha destruído um casamento, já estava quase a pensar ter filhos e tudo. E ela simplesmente acreditou em tudo. Mas tipo, acreditaram ao nível de ficar boquiaberta, ok? Por isso, já. E depois ela então tinha-nos dito as personalidades dos amigos, que era tipo uma que era uma criança gigante, 2 que eram meias bullies e tudo. E pá, foi engraçado ir caçando essas personalidades ao longo da festa de aniversário. Foi engraçado. Mas o ponto alto para mim foi mesmo a peta, porque de repente já estava alguém a procurar no Facebook um gajo totalmente aleatório e a aniversariante a dizer: sim, é esse, como é que encontraste? E a gaja só a cair, por isso já. Depois então, como tínhamos decidido ficar em Aveiro, isto porquê? Porque o ideal seria ficar em Albergaria à Velha, mas o quarto era mais caro em Albergaria à Velha do que no centro de Aveiro, por incrível que pareça. E então fomos para o quarto que tínhamos reservado no Booking. Pá, chegámos lá tipo às 2, 3 da manhã, ou assim, eram para aí 2 da manhã. Fomos para o Duque d'Ávila, que pá, estava interessante a nível de preço, mas tinha um pequeno problema. E aqui meto
pequeno, entre aspas, que era o seguinte. Aquele quarto não dava para um casal que se estava tipo a conhecer, estás a ver? Isto porquê? Porque eu quando procuro no Booking, eu só tenho 2 critérios, ok? O primeiro é ter casa de banho privada, ou casa de banho privativa, e o segundo é ter cama de casal, ok? São os meus 2 pequenos luxos. Peço desculpa, não quero ofender ninguém. Qual é o problema deste quarto? Pá, a casa de banho era demasiado privativa, ok? Isto porquê? Porque nós tínhamos visto outros quartos que tinham WC privativo, mas era fora do quarto. E nós, ei, a sério, não é fixe. Ali, pá, ali nem tinha uma porta, ok? Nem tinha, só tinha assim uma parede que tapava só a sanita, ok? Dava para ver quem estivesse a usá-la. E era só aquilo. E depois, pá, tinha uma cena bué da bizarra que era, como aquilo é um quarto e não tem instalação para casa de banho, tinha tipo os tubos a passarem na parede. E então a sanita tinha, como é que eu hei de dizer? Normalmente tem só um tubo para baixo, ok? Aquilo tinha um tubo, uma caixa que tinha tipo um aspirador para sugar o interior da sanita. E então, pá, era um bocado estranho porque quando tu usavas a sanita e despejavas o autocolismo, aquilo sugava, ok? Era assim um bocado estranho. E depois nós percebemos que à noite não, porque não soubia, mas durante o dia, mesmo sem utilizar a sanita, aquilo sugava de vez em quando. E então, pá, um bocado estranho. Mas pronto, pá, estava barato, também era só uma noite, por isso serviu. E se calhar percebe-se porque é que esse quarto era mais barato no centro de Aveiro, porque era tipo na rua principal, do que um quarto em Albergaria à Velha. Mas pronto, foi positivo, foi uma boa experiência. Depois viemos para almoçar com os meus pais, por isso estava tudo bem. O que não estava bem foi o treino de ontem no gym. Isto porquê, pá? Porque ontem foi treino de senhora engenheira com o PT e então eu treinei sozinho. E quando eu treino sozinho, pá, eu levo os meus fones, ok, estou a ouvir a minha música super tranquilo. Qual é que foi o problema? O problema é que eu levei os fones e só tinham 10% de bateria. E então eu ligo-os, ouço tipo 3 ou 4 músicas e ele já começa a apitar. Eu aí, a sério, está sem bateria, eu não acredito que me vão abandonar. E então ao fim de meia hora depois dele apitar umas poucas vezes fiquei sem bateria nos fones. É triste, porque lá está, porque quando eu vou com a senhora engenheira eu não levo fones, porque estou a conversar com ela entre séries, ok? Estamos ali sossegados só a ver os outros. Ali, pá, ali tive de ser eu a existir e então, pá, foi muito complicado, até porque não estava a dar curling no gym, porque isso foi incrível. No outro dia estava a dar curling, um desporto a sério finalmente, porque aquilo normalmente tem uma televisão na Sport TV e outra no canal Hollywood. Por isso não sei porque é que estava a dar curling. E então, como se isso não bastasse, ainda tive de ter a minha masculinidade afetada ao ver um gajo a levantar 400 kg no leg press, meu. E tipo, para quê, meu? Para quê? Para que é que tu queres levantar 400 kg, caralho? Com as pernas? Para quê, meu? Não há necessidade, estás a ver? Não há necessidade. Não percebi. Mas então, pá, lá tem alguns bicharocos, assim, estás a ver? Alguns que, pá, é um bocado estranho porque treinam demasiado juntos. Mas pronto, foi um dia triste, mas depois lá se acabou o treino e então lá consegui vir para casa. E hoje de manhã lá consegui acabar de ouvir o álbum que estava a ouvir no ginásio e que será uma das recomendações. Depois, antes de ir para as recomendações, pá, tem aqui mais 2 temas que são quase 2 análises da atualidade. A primeira, meu, é falar sobre Isaltino Moraes, meu. Yeah. E então, pá, porquê é que eu trago Isaltino Moraes aqui para este podcast? Porque, pá, tenho gostado de ver esta nova versão de Isaltino Moraes. Isto porquê, pá? Porque eu acho que este é o Isaltino do Novo Testamento. Porque o Isaltino Moraes do Velho Testamento é aquele político corrupto que esteve do dia 24 de abril de 2013 a 24 de junho de 2014, esteve detido na prisão da Carregueira a cumprir pena por crimes de fraude fiscal qualificada e branqueamento de capitais. Isto aqui, meu, ele tem aqui uma forte página de Wikipédia, meu. Eu não sabia que ele andou com o Durão Barroso, o Santana Lopes e o Marcelo Rebelo de Sousa a estudar Direito, meu, na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Pois é, pá, é lá que eles conhecem todos, caralho. Mas não, pronto, ele foi presidente da Câmara Municipal de Oeiras, depois lá foi preso. Pois é,
Está-me a esquecer, pá. Está-me a esquecer porque houve a lei então dos mandatos e o caralho. E então ele foi presidente. Foda-se, ele já está. Ele, se juntarmos os mandatos todos, ele já está há bué tempo como presidente da Câmara Municipal de Oeiras. Ele está de 86 até 2002. Só aqui 16 anos. Depois esteve de 2005 a 2013. Mais 8 anos. E agora está desde 2017 até agora. Mais 8 anos. Ou seja, ele tem 75 anos e é presidente da Câmara de Oeiras, ou desempenha as funções de presidente há 32 anos. E agora, pá, aqui está uma coisa que explica muito, que é, ele nasceu em Mirandela. Por isso percebe-se como é que ele é tão forte a comer, porque, pá, um transmontano, claro que tinha de ser forte, tinha de ser um bom garfo, como se costuma dizer. Ok, agora estou a perceber. Ele saiu em 2002 para ser ministro do Durão Barroso e então é por isso que depois voltou para presidente da Câmara, ok. Percebo. Mas pronto, estou-me aqui a perder. O Isaltino do Novo Testamento, pá, é a pessoa que deixou a corrupção para trás. Ou pelo menos quer fazer crer isso. E é um homem que, pá, que vai à televisão dar dicas, cuspir factos. E depois é também um gajo que sabe usar as redes muito bem. E digo-vos uma coisa, para um senhor de 75 anos, eu não acredito. Ele está a fazer uma tour pelas rotundas de Oeiras. Ei, caguem isto. Se o vosso presidente... mas depois é isto. Imaginem, ele está a fazer uma tour pelas rotundas de Oeiras e, claro, nota-se que é alguém que está a filmar e ele está só a atuar para o vídeo, estás a ver? Mas depois ele está aqui num restaurante chamado Mediterrâneos, que pá, nota-se perfeitamente que é ele que está a filmar, porque está a filmar demasiado perto da comida, Acho que o telemóvel está quase a entrar dentro da comida, estás a ver? E aí demonstra que tem 75 anos. Mas eu queria destacar, então, a forma como ele ultimamente tem vindo à televisão comentar que não há aumento na criminalidade. Já quando foi o caso do Odeir Muniz, ele foi dos poucos a estar bem, porque parece que hoje em dia com a extrema-direita cada vez o pessoal tem mais atitudes de se juntar à extrema-direita, até, sei lá, para tentar roubar votos. Eu acho que é uma estratégia só estúpida, porque, tipo, não sei como revistar 100 e tal pessoas numa rua e só encontrares, tipo, 2 facas e um corta-unhas, te vai mostrar que estás mais seguro. Mas pronto, estamos aí por esse caminho, está a ser interessante ir. E então ele foi dos poucos que, pá, que parece que estava a entender a cena. E então agora voltou a dizer que quem acha que Lisboa está mais insegura agora devia ver como é que era Lisboa nos anos 80. E acho que isso é geral em todo lado. E eu lembro-me de quando era puto, os meus pais diziam-me, cuidado ao saís à rua, cuidado, não mexas no telemóvel. E tipo, hoje em dia tu, pá, estás a qualquer hora com o telemóvel e são telemóveis muito mais caros do que antigamente e não estás preocupado com isso. Eu ainda no outro dia estava a contar dinheiro no carro e estava a pensar, foda-se. Nunca na vida tu estás com aquela preocupação de vão-me assaltar o carro, estás a ver? É por isso que eu não entendo estas sensações de insegurança. E então está a ser engraçado de ver e quando acabar de gravar vou ver este tour pelas rotundas porque, tem aqui rotundas interessantíssimas. E lá está, e percebe-se se ele voltar a ser eleito para presidente da Câmara porque é o que é, é o que é. Foi corrupto? Foi. Se ainda é, provavelmente... Mas também é um bom político, ok? E depois, lá está, e depois o meu sonho neste momento é que ele e David Bruno se encontrem para uma jantarada. Isso então será o fechar deste ciclo perfeito. Depois, outra cena que para mim também foi perfeita foi o extremamente desagradável de quinta-feira, acho eu, que começou na quarta com o episódio As Pubs de Joana Marques e depois na quinta foi Pedro e a Má Fama. E em que ela rasga o PTM de cima a baixo. E isto é uma cena que eu adoro na Joana Marques, que ela é provavelmente a única humorista capaz de criticar pessoal da mesma classe que ela, ok? É a única humorista que eu vejo a criticar outros humoristas. E isto devia ser uma cena bué normal.
Porque pá, o que mais há é humoristas fracos. E quem ouve os humoristas a falar pensa, foda-se, nós estamos em Nova York, caralho, onde dás um chute numa pedra e aparece um humorista, ok? Não pá, bons a sério são poucos, ok? Mas então ela é das poucas que não se importa de criticar e critica quase todos. Eu acho que o único que ela nunca criticou talvez tenha sido o Ricardo Araújo Pereira por causa de trabalhar com ele, mas já atacou o Bruno Nogueira, ainda na semana passada ou assim, agora o PTM. E pá, eu achei piada porque isto faz-me lembrar uma cena, um episódio que ela lançou há uns anos. Pá, não vou conseguir ver qual é o episódio, mas há um episódio de para aí 2022 ou assim, em que ela também rasga a Joana Miranda, que na altura tinha o podcast A Minha Vida Dava um Filme. E então, ela a gozar com o PTM fez-me lembrar isso, ok? Fez-me lembrar isso porque quando ela gozou com a Joana Miranda, ela gravava o podcast com a Inês Gonçalves e de repente, pá, o podcast parou, ela começou a gravar sozinha e o caralho. E pá, aqui de certeza que não vai acontecer o mesmo, mas o que foi mais bizarro foi tipo, várias vezes o PTM gozar com uma cena, sendo que ele faz exatamente a mesma. E depois o André Pinheiro a dizer, ai não, achas que tu fazes isso? Não, tu és incrível, tu não fazes nada disso. E é tipo, foda-se, finalmente alguém expõe esta merda, meu. E finalmente há uma explicação para eu ter largado o WatchTM, pá. Porque puta que pariu, meu. Uma cena é tu teres um gajo a chupar a sua própria pila. Outra cena é teres outro gajo a chupar a pila do gajo que está a falar só para, sei lá, ter mais 5 minutos a abrir um solo ou caralho. Foda-se, meu. Não pode ser assim, meu. Alguém tem de fazer esta merda e pá, se tem de ser a Joana Marques, siga, caralho. Vamos para cima deles, foda-se. Então pá, então foi engraçado. Foi engraçado porque é tal cena. É aquele pessoal que às vezes está num patamar de eu é que sou, e depois pá, alguém os tem de pôr no lugar. E então gostei. No tal episódio da Joana Miranda, eu lembro-me que ela chamava várias vezes a Inês de burra e o caralho, era tipo bué da tóxica, enquanto amiga. E isso talvez tenha demonstrado, e não sei se pá, se continuam amigas, se não, mas nunca mais vi uma foto das duas juntas, por exemplo. Aqui, pá, com o PTM e com o André Pinheiro, acho que não há essa toxicidade. Há só uma cena do PTM de se achar muito mais daquilo que ele é, sendo que ele acha que é real. Quando, pá, aquela cena em que ele diz que o humor dele, que é, como é que ele disse? Relatable, que é real, mas também reatable, foi tipo, ok. Alguém precisa de te dizer umas cenas que tu precisas de ouvir. Porque pá, amansa porque tu não és isso tudo. Mas vamos então para as recomendações culturais desta semana. Toquei o Jingle Bia. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Recomendações culturais. Ok, nas recomendações começámos com um podcast e começámos mais uma vez com um Nerdcast. Nerdcast RPG 966, RPG Gunner 7, parte 1, o deserto, a desolação e o cemitério de dragões. Pá, continuamos mais uma vez com esta saga de Gunner. Acho que, lá está, é mais uma vez uma cena totalmente diferente do que aos podcasts diz respeito. E então estamos-nos a aproximar do final desta história. Falta mais um episódio para terminar esta história. Por isso, recomendo. Eu pensei que ia ser um episódio mais curto, mas teve 2 horas, 53 minutos e 22 segundos. Por isso, não é assim tão curto. Mas pronto, mas recomendo muito. Depois, no YouTube, recomendo um vídeo do Nerdologia, que é um canal brasileiro também associado ao Nerdcast. E então, nas últimas terças-feiras de cada mês, tenho Nerdologia Criminosos, que fala sobre crimes conhecidos. E aqui neste episódio desta semana, falaram sobre o Luigi Mangione e Rafael Minichiello, criminosos que conquistaram o público. Pá, este Rafael Minichiello eu não conhecia, mas basicamente
foi um gajo que roubou um avião para supostamente ir visitar o pai que estava com um cancro em fase terminal. Hoje em dia o homem tem 75 anos, por isso é interessante. E então compararam com o Luigi Mangione, porque foi o gajo que matou o CEO de uma empresa de seguros de saúde. E pá, e o gajo tem muitas cenas acerca dele, tipo, bué teorias da conspiração. No vídeo, ele diz que as pessoas idolatraram os bandidos por causa da aparência. No caso do Luigi, não sei se foi só pela aparência, porque toda aquela cena dele matar um CEO e o caralho talvez tenha ajudado. Claro que aquela foto com os abdominais também ajuda, ok? Quem nunca? Mas não sei se terá sido só isso. Mas então recomendo, é uma boa ligação com um crime que já aconteceu há alguns anos com um da atualidade, por isso gostei da cena e então recomendo. Depois na música, tenho aqui 2 álbuns só, é verdade, isto porquê? Pá, porque ouvi um terceiro que pá, eu não achei assim nada demais, estás a ver? E como não achei nada demais, não vou recomendar. Mas então recomendo o novo álbum dos Mogwai, The Bad Fire, e a Forquilha diz o seguinte: no seu 11º álbum, os antigos post-rockers abrem novas dimensões desarmantes e edificantes ao seu som, sem se desviarem muito de caminhos familiares. Pá, eu gostei muito. Os Mogwai que eu fiquei a conhecer porque eram uma das bandas favoritas da Cláudia Guerreiro, dos Linda Martini, e então lembro-me dela dizer isso numa entrevista, e então desde aí tenho prestado mais atenção. Gostei do álbum, e vai estar aí a tocar a música If You Find This World Bad, You Should See Some of the Others. E depois, para terminar, pá, um álbum de um rapper brasileiro que, pá, vi algumas pessoas a comentarem. Ok, e reparei que o gajo esteve em Braga no Lustre, meu. Eu acho que não vi isto, mas também se visse eu não o conhecia, por isso. Para mim era um bocado indiferente. Mas pronto, pode ser que ele volte a vir a Portugal. Mas então aqui ainda não tem muitas cenas. Ok, tem aqui uma notícia da Globo. Ok, e aqui no Tenho Mais Discos Que Amigos, porque o álbum chama-se Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer, e aqui no Globo diz: BK volta com um álbum marcado por samples de Djavan e Milton, dores de amor e espetadas na indústria. Em Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer, astro carioca do rap diz ter conseguido escrever sobre as mudanças profissionais e pessoais pelas quais passou. Ali tem muita batalha contra a saudade. Pá, eu gostei muito, deixem ver o que é que diz aqui. Eu Tenho Mais Discos Que Amigos. BK narra seus sacrifícios e diamantes no novo disco Diamantes, Lágrimas e Rostos para Esquecer, ou DLRE. Me fortaleço para ajudar a minha comunidade. Pá, gostei muito. O álbum está muito interessante. Tem 16 músicas, 52 minutos e 22. E pá, e qualquer música é muito forte e podia estar aqui a tocar, mas vai estar aí a tocar a música Só Quero Ver, que é do BK, Dick Caps e Evinha. Igual um fantasma, isso não me assustar. Quando vê que não consegue mais me afetar e eu deixar isso cair igual as folhas no outono. Quando perceber que quem perdeu foi você, e quando perceber que eu não quero mais vencer. Quando vê que agora eu tô ocupado e não é você que dá trabalho. Quando vê que não tem ninguém no seu lugar, porque tu nunca teve um lugar. Não tem pra onde voltar, não vem me procurar. Pra que se torturar, só deixa isso curar. E tchau. Só quero ver o que você vai responder. E pá, é isso. Agora é editar isto, porque amanhã há a Linda Martini, que falarei no próximo episódio. E pá, e é esperar que hajam mais temas, ok? Mais temas. Mas já sabem. Mantenham-se sãos, tentem ser felizes e que a barba esteja convosco. Boa
bombinha de fumo. O Puto Barba é um podcast da Miato Podcasts. Miato. Fica no ouvido.